Ai de vós, fariseus, disse Jesus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como sepulcros, que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei, que ele estava ali, disse-lhe: Mestre, ó, falando assim também a nós outros nos afrontas. Respondeu-lhe Jesus: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Jesus aqui repreende fortemente a incoerência dos fariseus. Porque São Cirilo vai nos explicar que os fariseus, eles eram uma espécie de uma ordem religiosa. Né? Eles eram homens religiosos, diferente dos doutores da lei, que não buscavam a seguir uma religião. Os fariseus eram uma espécie de ordem religiosa daquela época. E eles pregavam, sim, que todos deveriam pagar religiosamente o dízimo, até das pequenas coisas. Por quê? Porque do dízimo eles tiravam seu sustento. E, no entanto, das coisas de Deus eles não estavam nem aí. Eles viviam de uma forma incoerente, eles viviam, né, com um coração, com pecado no coração, e não estavam nem aí em relação ao amor, ao afeto verdadeiro a Deus, né? É por isso que Jesus Cristo recomenda-lhes a justiça, que sejam justos, porque eles eram injustos com Deus, né? Nosso Senhor também adverte e condena a vaidade em querer ocupar os primeiros lugares. A vaidade, ela nos leva à soberba. A vaidade nos rouba toda a graça que nós desfrutaríamos, né, na outra vida. Nós queremos aplausos, aplausos, e quanto mais somos aplaudidos, mais nós queremos. Por quê? Porque a nossa alma foi feita para a magnanimidade. Vivendo na humildade, a nossa alma foi feita para a magnanimidade, o que significa que só Deus pode preenchê-la, só Deus, né? E essa repreensão mostra, evidencia eles dizendo que eles são como sepulcros, muito bonito por fora, mas por dentro é só podridão. E aí essa passagem me lembrou da história de São Francisco de Borja, que ele vivia no século XVI, ele era um homem de confiança do imperador Carlos V, né, da Espanha, e também de confiança da imperatriz Isabel, e ele era o marquês, né, dentro do império, ele era muito considerado. Ele casou com uma das damas que a Isabel, a princesa Isabel, a imperatriz Isabel deu a ele. Então, ele era assim, era um homem de muita confiança dentro do governo do rei Carlos V, né? E aconteceu que essa imperatriz, mesmo sendo, ela era muito amada, quase ao ponto de ser venerada pelo povo, porque ela era uma pessoa virtuosa, ela era uma pessoa boa, né? Aconteceu que essa imperatriz, então, teve uma doença e faleceu ainda muito jovem. O rei, então, confiou a São Francisco de Borja que levasse o corpo da imperatriz até o panteão em Granada, né? Que lá ela seria rapidamente velada e enterrada lá. Acontece que essa viagem duraria 15 dias. Ele levou o corpo até lá. E ao chegar lá, mesmo no caminho, ele estava refletindo sobre tudo isso. De que adianta tanta riqueza, tanta glória, tantas coisas, se nós não tivermos o verdadeiro amor de Deus, a glória de Deus. E chegando lá, ao abrir o caixão, né, alguns dizem que o caixão caiu e se abriu, outros dizem que foi aberto o caixão. O fato é que imagine um corpo já decomposto há 15 dias, a podridão, o mau cheiro e os vermes expostos. Naquele dia, São Francisco de Borja falou que não serviria mais a reinos que só buscavam a glória, mas que serviria só a Deus. Ele que já tinha 8 filhos, ele fez o firme propósito que se a sua esposa morresse antes que ele entraria para uma ordem religiosa. E assim aconteceu, e ele se santificou mais ainda nessa ordem religiosa, né? Ele passou a buscar não mais as glórias do mundo, mas a glória eterna. E é assim que nós devemos fazer, né? O
os doutores da lei, eles colocavam esse peso muito grande nas pessoas, mas eles não faziam como Jesus mesmo falou. Jesus, quando ele ensina, a vida é difícil de um cristão, mas ele ensina na prática, dizendo, é possível fazer e eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Isso dá uma grande força, ao contrário dos seguidores do judaísmo, que tinham um grande peso, um medo, algo que lhes aterrorizava por não poderem cumprir aquilo. Os adeptos, digamos assim, né, de Jesus, ou seja, os cristãos, eles encontram forças para seguir tudo aquilo que Jesus ensinava, né, olhando para o exemplo dele, que nos deu exemplo, né, na cruz, nos deu exemplo do amor aos inimigos, nos deu exemplo de tudo aquilo que nos ensinou. Né? E nós, como é que nós estamos nos dias de hoje? Nós estamos como aqueles doutores da lei que se doeram com as palavras de Jesus, ou a partir das palavras de Jesus de exortação, nós procuramos viver uma vida melhor. Procuramos ser mais autênticos, procuramos amar mais a Deus na realidade. Pense nisso. Deus te abençoe.